pessoal já está chegando, já tem o comentário, inclusive, do Adelmo. Boa noite, já me consultei com esse trio, top demais. Ou seja... Um abraço, Adelmo. Adelmo. O Adelmo, que bom que você escreveu isso, Adelmo, porque é justamente isso. Eu sou uma profissional da educação internacional, a Cibele é de carreira e o Terry é imigração. E hoje a gente vai falar justamente sobre o tripé do intercâmbio. Então, não tem como eu pensar só na minha parte e ignorar a parte de vistos, que é o Terry que cuida, e não tenho como ignorar também sobre o mercado de trabalho no Canadá, porque vocês normalmente, quando querem imigrar para o Canadá ou estudar long term, uma das maiores preocupações é: eu posso trabalhar no Canadá? Como que eu vou ingressar no mercado de trabalho? Então, a gente vai conversar sobre isso, e o cliente Adelmo, ele entendeu que ele precisava do apoio desses 3 profissionais para ele ter sucesso no Canadá, com maior interesse, que todos tenham sucesso no Canadá. Então, então o pessoal vai chegando, a gente vai conversando, é uma novidade para todo mundo, não só para o Terry fazer live no YouTube, em vez de fazer no Instagram. Então, não tem problema. Eu gostei de fazer no Instagram, então eu estou chegando lá, Marcelo. Então, o pessoal vai vindo, não tem problema, a gente vai conversar. Daí, o bacana é o seguinte, essa live no YouTube, Terry, por que a gente está fazendo aqui? Porque é um conteúdo muito precioso e vai ficar gravado. Assim como você tem o seu canal no YouTube com muita informação gratuita, esse vídeo também vai ficar no canal da Challenge e os nossos clientes, os futuros clientes, eles podem entrar lá e verificar tudo que a gente vai conversar aqui e ver se faz sentido para eles antes de contratar um dos nossos serviços. Então, essa é a intenção, tá? Porque a estratégia sempre, eu acho que a Cibele também compartilha com a Marcela, é dar o máximo de informação possível na internet, nas redes sociais, seja no blog, seja no YouTube, no Instagram, para as pessoas poderem tomar a decisão. Então, assim, as pessoas às vezes confundem, eu não tenho informação. Não, a gente solta informação que passa por um processo, nada que solta, pelo menos no escritório. Antes de soltar uma matéria, a gente verifica várias vezes, confirma tudo, a equipe de marketing manda para a gente verificar antes de soltar. Então, nós tentamos o máximo possível dar informações para vocês de graça, acessível, para vocês conseguirem tomar uma decisão do que vai fazer, como vai vir, e começar o projeto de imigração. Porque quando vocês nos contratam ou conversam diretamente one-on-one, personalizado. Já é personalizado, você tem uma noção do que você quer. A gente estava falando sobre isso hoje, eu e a Marcela, que a gente quer que os nossos clientes tenham muito sucesso, né? Que é exatamente isso que a gente faz, a gente informa, a gente traz informação de muito estudo para a gente aqui também, né? Para que as pessoas venham para cá e possam ter sucesso, sim. E a gente, é isso que a gente gosta de ver, todo mundo tendo sucesso e todo mundo crescendo aqui junto com a gente. E até assim, depois que você faz toda a sua consulta, sua pesquisa com os canais, com a informação gratuita, é muito importante, é muito legal pra gente, na verdade, porque quando a gente vai conversar com você, a gente já começa com o conhecimento nivelado daqui, né? Então, a gente não precisa voltar. Então, esse tempo precioso que você teria com o profissional na hora da consultoria, você já criou a sua base e daqui para frente a gente pega a personalização e vamos para frente. A gente não precisa... E até as perguntas vêm muito mais relevante, né? Muito mais cheia de conteúdo para ficar mais embasado, para ter conhecimento. Vira uma coisa muito mais, uma consulta muito mais de conhecimentos, uma consulta mais objetiva também, né? Porque às vezes o cliente vem, não que o cliente com nenhuma noção possa vir, pode, mas até é preferível para nós aqui, como profissionais, que você tenha uma noção do que qual o caminho, quais são as estratégias, do que deve seguir e tudo. E essa estratégia do trio, né, da carreira, do intercâmbio e imigração, tem ficado cada dia mais forte na questão de imigração para o Canadá. Hoje virou praticamente uma necessidade desse trio, dessas 3 etapas andarem juntos, desses 3 processos andarem juntos. Isso. É muito legal que a gente complementa a informação, né? A gente complementando a informação um do outro só traz benefício para o cliente, né? Porque a gente pode pensar juntos, né? A gente faz bastante isso, muito legal. Isso, então assim, então a gente vai conversar sobre isso, porque como já iniciamos, eu não posso pensar só no meu trabalho, eu tenho que considerar que o cliente vai ter uma linha, um tripé, né, paralelo, assim, que ele tem que seguir, que é a parte dos vistos. Então, não posso falar, faz isso, e eu não considero a estratégia de visto que o Terry estabeleceu para o cliente. Daí eu faço de um jeito, chega lá, a estratégia de visto é outra,
e bagunça tudo. Ou o Terry faz uma estratégia de visto que não dá para encaixar na educação, por causa das instituições no Canadá, por causa dos cursos e tal. Então, assim, e depois a gente também planeja, então é melhor você estudar de um cônjuge em vez de você, porque você vai ter maior acesso ao mercado de trabalho. A Sibeli vem e fala tudo o contrário, não. Na verdade, quem vai ter acesso ao mercado de trabalho é ele. Então, você vai estudar 20 horas, vai para poder trabalhar 20 horas para dar direito a essa pessoa a entrar no mercado full time. Então, assim, por isso... Volta pro Terry, volta para... Então, assim, a gente trabalha junto, quem dera, ótimo se a gente pudesse estar todo mundo no mesmo escritório, né? Porque daí saía da mesa de um, pulava para outro e pulava para outro. Foi ideia a gente fazer isso. Em breve. Exato. E que a gente vai fazer isso no Brasil em breve também, né? Então, essa parte vai ser boa, vai ser só pular a cadeira. Então esse seria o ideal, mas como não o ideal às vezes não é o que a gente consegue entregar, então a gente tem os 3 e a gente vai tentar todo mês, pelo menos uma vez no mês, fazer essa live para a gente ir, nós 3 juntos, ir munindo as pessoas de mais informação para elas tiverem um planejamento muito mais focado no sucesso deles no Canadá. Então, assim, quando um cliente nos procura, ele pode vir direto ou ele vem através do Terry, ou vem através da Sibeli, mas a grande questão eu quero estudar no Canadá porque eu quero imigrar, porque eu quero trabalhar no Canadá. Então, como é que você pode me ajudar, Marcela, para fazer esse processo acontecer? Então, a gente tem um processo que é o estudo através em colleges, que vai permitir que essa pessoa trabalhe no Canadá, que ela more no Canadá, que as crianças vão para a escola e tal. Então, a primeira pergunta que eu tenho é para o Terry. Terry, é verdade isso? A pessoa que fizer college público no Canadá pode trabalhar com 20 horas, 40 horas, 30 horas? Os filhos vão para a escola? Como é que funciona isso? Essa parte de visto de estudo para quem quer fazer no Canadá. É verdade. Quem está no Canadá estudando um college, um DLI, seja privado ou público, o DLI é uma instituição designated, né, autorizada pela imigração, pode trabalhar 20 horas por semana e automaticamente também nas férias, nos breaks, trabalhar o tempo integral. E os filhos podem estudar. A pessoa não pode só trabalhar, mas deve trabalhar. Porque lá na frente, uma coisa que a Sibeli pode muito bem aqui afirmar, lá na frente, a experiência canadense que ela vai adquirir vai ajudar muito num programa migratório, numa residência permanente. Então, não é, obviamente, que a gente fala que é o survival, onde a pessoa vem para trabalhar, poder, obviamente, pagar as contas, sobreviver, né? O custo de vida, quer fazer um turismo, lazer, etc. Mas, ao mesmo tempo, enriquece muito a questão do currículo profissional. Então, a pessoa só não pode, ela deve, eu sempre indico aos meus clientes, o período que você está estudando, por mais que não conta para um programa migratório a experiência, que é simplesmente ali o direito, o benefício que você tem para poder trabalhar, ele é muito importante, ele é rico na questão do currículo, do networking. Então, assim, e até talvez no futuro, geralmente aquele trabalho ali que você fez part-time é onde você vai conseguir uma job offer, um contrato de trabalho para fazer um processo migratório, um programa provincial, adquirir uma experiência para entrar pelo SEC, que é o Canadian Experience Class. Então, assim, não só pode, mas deve. E a Sibeli pode comentar mais do que eu nessa área aí de trabalho. Até essa é a pergunta que eu tenho para a Sibeli. Sibeli, então, por exemplo, a pessoa está fazendo o college, Terry já falou que ela pode trabalhar 20 horas. O mercado de trabalho está aberto para receber pessoas que não têm como trabalhar full-time, tem que trabalhar apenas part-time, e essa experiência realmente vai agregar no futuro, no quesito assim, de fazer networking, de poder galgar uma job offer, um full-time, quando a pessoa se graduar, então aí está apta para trabalhar full-time, né? O que você acha? Sim, respondendo já as perguntas, depois eu posso incrementar um pouco mais, mas sim, o mercado está preparado, a gente tem várias posições que tem de trabalho part-time. Obviamente que não dá para ser tão generalista nesse sentido, depende um pouco da sua área, né? Por exemplo, eu quero ser um diretor de produção. Dificilmente você vai encontrar uma posição de diretor de produção part-time, tá? Mas o mercado está aberto, principalmente quanto mais técnico você for, melhor, tá? Porque você pode agregar esse tempo aí de 20 horas de trabalho.
Fora isso conta muito. Uma das perguntas que eu faço para os meus clientes que chegam aqui a falar comigo, o que você está visando, né? Não só como carreira, mas com relação ao Canadá. Você está visando em processo de imigração, você quer um desenvolvimento de idioma ou de carreira, enfim, para a gente poder desenvolver um melhor caminho de carreira, tá? Então, quanto antes as pessoas começarem, melhor. Quanto antes você tiver um bom perfil nos moldes canadenses, quanto antes você conseguir isso, mais fácil você vai aumentar seu networking, você vai melhorar suas conexões. Você conseguindo um trabalho, você pode sim ter essa oportunidade de conseguir uma job offer, isso vai facilitar muito com relação, tanto a quem quiser continuar estudando, porque né, isso o Terry pode falar melhor, mas enfim, depois que você vira PR, o pagamento do college cai muito, né? Quanto nos processos de imigração. Então, quanto antes você começa, melhor porque você consegue desenvolver conexões e possíveis caminhos para conseguir uma job offer. Então, assim, isso que você falou é bem importante da gente entender o objetivo da pessoa, porque muitos não querem imigrar para o Canadá, mas querem ter essa experiência internacional, exato, zona do conforto, ir para um país, conhecer pessoas novas, conhecer como é que funciona a tecnologia no país, como é que funciona aquele mercado de trabalho naquele país. Então, assim, não necessariamente está pensando numa imigração. Então, pode ser que nesse momento que você esteja trabalhando part-time, às vezes você também não está tão interessado nesse foco, mas você quer aprender, você quer usar esse teu período de Canadá para você aprender o máximo possível, para quando você retornar ao Brasil, ou sei lá, onde você mora, você poder usar essa experiência a seu favor no país. Pegar e levar teu inglês para outro nível, usar essa experiência técnica e de pessoas, de networking que você vai criar no seu país de origem. Então, isso é muito importante na consultoria de nós três, né? A gente consegue... Uma das principais perguntas é qual o seu objetivo? O que você quer no Canadá? O que você está procurando? Porque, assim, às vezes eu indico um college privado nesse sentido. Ou, às vezes, eu coloco num público 1 ano, 2 anos... ou às vezes a pessoa não tem interesse em fazer college, mas sim só se preparar na língua, porque o Terry pode dizer que tem vários programas imigratórios que às vezes as pessoas podem sair do Brasil sem precisar fazer um college especificamente, mas precisa ter domínio do idioma. Então... mas isso hoje em dia, Marcela, é um bom gancho que você me deu aí rapidinho, é que hoje em dia, com a questão, o Canadá virou uma loucura de muita gente vindo, são mais de 600 mil alunos internacionais, a economia bombando, está ficando cada dia mais difícil de você não adquirir experiência profissional aqui para poder migrar, seja de experiência já adquirida ou uma job offer. Então, o caminho mais fácil, ou um dos que a gente utiliza muito, é o Open Work Permit, seja de acompanhante, né? Então, se minha esposa estivesse, por exemplo, estudando, ou também no PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que quem estuda numa escola pública, né, ou faz um mestrado, uma formação mais alta numa escola privada, que é DLI, pode adquirir aquele direito de trabalho pós-diploma. E com isso, ele então se projeta a residência permanente. Então, a experiência de trabalho hoje está sendo quase uma necessidade para você conseguir migrar. É muito difícil, está ficando muito competitivo você já sair do Brasil com uma residência permanente, a não ser que você tenha um LMIA, que é um contrato de trabalho autorizado pelo governo do Canadá, onde tem que se provar, na maioria dos casos, que você não tem ninguém residente permanente, ou cidadão canadense para aquela função, né? A não ser que você tenha área de TI ou é isento dessa necessidade, dessa avaliação, que se chama LMIA, então está ficando hoje em dia muito competitivo. Então, mesmo que a pessoa possa pensar pelo programa como Federal Skilled Worker, que a pessoa já pode sair do país de origem já para imigrar, ela pode estar aqui com o processo já, com o perfil já feito, já na piscina competindo, mas já aqui com o cônjuge, a esposa estudando, ele mesmo estudando, com um plano paralelo na frente para poder migrar. É isso que eu tenho indicado, porque nós não estamos no período de 2016, 2017, onde a competição era, o corte do 2% era 413 pontos, que é muito baixo.
né? Então, obviamente, quem está vendo aqui não tem muita noção, pode entrar lá no canal, a propaganda aí. Entrar no meu canal que tem vídeo falando que é... Não, mas tem que entrar lá, gente. Tem que entrar lá e aprender com o Terry. Então, hoje, mais do que nunca, a gente sempre... É muito difícil falar com um cliente onde não envolve alguém, seja pessoa, seja companheiro ou companheira, estudar. Então assim, até eu vou jogar para a Cibele essa pergunta, porque, por exemplo, se você, vamos usar uma profissão tecnologia, um programador no Brasil, então ele já tem a experiência técnica de programação, é uma área que tem demanda no Canadá, as pessoas têm vaga para programador, porém, você tá com inglês bom, porque sem inglês não adianta você ter tudo isso e você vai se comunicar como no trabalho, né? Você tem que falar inglês. E até eu já vou agora puxar a sardinha para o meu lado. Hoje, as escolas canadenses, por causa do Covid-19, eles lançaram um novo produto, que é o curso de inglês online, ao vivo, em escola canadense, com professor canadense, professor nativo. Então, é uma oportunidade gigantesca de você já começar a pegar a fala de um canadense, que não é um inglês diferente, mas assim, pegar o ritmo do que você fazer um inglês no Brasil, que o professor pode ter um ritmo diferente. Então, é uma oportunidade gigantesca e é muito mais barato do que você ir até o Canadá e fazer o curso. Então, assim, voltando ao raciocínio. A pessoa é da área de TI, tá com inglês bom, já fez o curso online ou já tinha, e vai para o mercado de trabalho canadense. Nossa, até me perdi no que eu ia falar com relação a tudo isso. Mas, por exemplo, lembrei do que o Terry falou. Se você está no Brasil com essa situação, pode ser que uma empresa canadense tenha interesse em você e faça o LMA que o Terry comentou agora. Mas pode ser que não. Agora eu te pergunto para você, Cibele, se essa pessoa tem um cônjuge, esse cônjuge está estudando, ou seja, deu direito ao TI que já fala inglês de trabalhar 40 horas. E ele chega no mercado no Canadá, tendo inglês, tendo capacidade técnica e tendo um work permit na mão. Ele vai sofrer muito para arrumar emprego ou não? Não necessariamente, tá? Eu queria reiterar essa parte do inglês, que é muito importante. Para entrevista, qualquer entrevista que você for fazer, seja para qualquer cargo, você tem que passar por uma entrevista que vai ser em inglês, tá? A não ser que você se limite à comunidade portuguesa brasileira, tá? Então, não se limite, a gente pode muito mais. Então, né, venha com um bom inglês ou estude inglês para que o seu perfil esteja mais atrativo também na questão do idioma. Porque se a gente fala melhor, a gente vai se vender melhor, a gente vai poder explicar melhor. Quando a pessoa vem para cá com work permit, com essa questão de trabalhar 40 horas numa área em demanda, não tem dificuldade, tá, gente? Só que tudo depende da forma que essa pessoa vai se preparar. Não adianta a pessoa chegar aqui achando que vai cair um emprego no colo, não vai. A pessoa tem que ter um bom material de apresentação, que eu sempre bato na tecla do resume, cover letter e perfil no LinkedIn. É essencial que você tenha esses 3 materiais nos moldes canadenses, que é muito diferente do Brasil, tá? Então, é bom que a pessoa esteja preparada para o mercado. Então, mesmo que a pessoa esteja no Brasil, quanto mais a pessoa se ela está pensando, se ela está visando vir para o Canadá e pensando nisso, quanto mais ela estiver preparada com relação a esses materiais e entender um pouco do mercado, mais chances essa pessoa vai ter. Eu gosto muito de dizer que a gente pode controlar a nossa carreira, tá? Então, a gente pode ter buscas mais ativas, a gente não precisa ficar esperando alguém postar uma vaga online ou chegar alguma coisa no nosso colo, tá? Então, você vindo para cá com work permit, uma profissão em demanda, um bom inglês e preparado para o mercado, eu tenho certeza que você se coloca em menos tempo do que você imagina. Sim, isso é importante a gente falar. Até outro dia eu comentei numa outra live com um parceiro nosso, que assim, por mais que você tenha então, a parte técnica garantida, então você já tem a parte técnica do curso que você já fez, você trabalha na área e está com inglês. E você tem o work permit porque você está vindo através do estudo que o seu companheiro, sua companheira está pegando college. Mas se você não sabe se portar numa entrevista, se você não sabe como mostrar o que você sabe, você não tem o resume que a Cibele falou que é um currículo, que é o jeito que a gente chama no Canadá, fica um pouco mais difícil, né? Porque
as pessoas não te conhecem no Canadá. Então, você não está começando do zero porque você já tem tudo isso, mas você está iniciando um novo processo de relacionamento interpessoal e de profissional no Canadá. Então, como que você vai conseguir mostrar para a pessoa? Ela pode ter, se você não tem um currículo canadense adequado, ela não vai nem ler seu currículo, né? Porque você sabe que a pessoa perde ali o quê? 30 segundos lendo um currículo para ver se lê o resto, para ver se lê o... 6 segundos. Meu Deus, 6 segundos. Então você tem 6 segundos. Para alguém ter interesse no seu currículo. E daí a Sibeli vai ajudar e vai fazer lá o head do teu currículo. Daí, ok, então você venceu essa etapa, ela abriu a entrevista para você. Você chega lá na entrevista, você não sabe se comunicar direito, você não sabe se portar numa entrevista, você não sabe passar. Como é que você vai querer que aquela pessoa te contrate se você não está vendendo o teu peixe direito, você não se preparou para aquilo? Então, assim, é muito importante a gente pensar em todo o ciclo. Ninguém te conhece no Canadá, a não ser que você venha com o LMIA já contratado. Você tem tudo na mão. Você tem o queijo, a goiabada, para quem gosta de comer Romeu e Julieta, né? Você tem tudo, mas você não tem a faca, porque você não consegue chegar no ciclo final, que é chegar numa entrevista, ter oportunidade de se vender. Né? Então, a Sibeli... Eu costumo dizer para os meus clientes, até quando eu elaboro o resume, cover letter, perfil no LinkedIn, eu falo para eles, eu estou te entregando uma Ferrari, mas você vai precisar saber que botão ele liga, como que acelera, para que você consiga usar bem o que eu estou te entregando. Né? Então, acho que é um pouco disso. Então, quem vem fazer college, eu acho que tem algumas vantagens de estar em contato com esse mercado, de estar em contato com networking, com pessoas que são referências, como os professores, ou pessoas que eles indicam, mas o cônjuge que vem, ele também pode se preparar, não necessariamente dentro de um college, mas ele pode se preparar com informações de mercado. Isso aí. Uma coisa que a Marcela comentou com a Sibeli é muito interessante sobre o LMI, sobre o contrato de trabalho, onde muitas empresas recusam fazer, que não conhecem a pessoa. Então, é por isso que muitas das vezes a pessoa, quando vai fazer o LMI, ela já está aqui, porque já passou por um processo de entrevista. Né? É raro você ver um tipo de pessoa que ela faz um LMI, onde a empresa não teve uma entrevista com a pessoa, a empresa não conhece a pessoa, já não viu a pessoa, já teve aquela meia hora ali, um café, alguma coisa, para poder ver o nível de inglês, ver questão de produção. Então, isso é muito importante saber como se apresentar. E é muito difícil você sair do Brasil sem ter já te conhecer, seja uma conferência, seja algum tipo de entrevista. Então, assim, é muito importante esse preparo de apresentação, de currículo, o inglês. Tem gente que perde vaga de trabalho com a empresa exposta da LMA por dificuldade de inglês. Gente, é uma coisa que não pode acontecer. Então, assim, estamos chegando quase na metade da live e a gente pode chegar à conclusão que inglês é essencial. Então, quem não tem o inglês ainda num nível que possa se comunicar no mercado de trabalho, na área que você atua, gente, começar o inglês ontem. Se o Canadá for seu sonho, né? Claro, né? Ou se estudar no exterior for um objetivo de vida, aí o inglês... Agora, se não for, eu ainda acredito que o inglês é essencial, porque você não precisa ir para o Canadá para você se comunicar com uma empresa internacional. Você está trabalhando numa empresa que se relaciona com vários países, se relaciona com a China. Se você não falar o mandarim, com certeza os chineses vão falar com você em inglês. Se você vai se relacionar na Europa, se você não falar o italiano, o francês, não sei qual o país, vocês vão usar o inglês. O inglês é universal. Até um adendo disso, Marcela, tem muito cliente ainda no Brasil que fala comigo e que quer vir para o Canadá também para dar um improve no idioma, né? Então, cargos de gerência, cargos de diretoria, C-level no Brasil, exige que você tenha inglês. Né? Então, não só quem quer se relacionar com outros países, mas quem pensa em ter uma liderança de equipe no Brasil, também é essencial que tenha inglês. Né? Com certeza. Antes da gente passar para o Canadian Experience Class, Terry, tem uma pergunta aqui nas mensagens que ele fala assim, o college público tem as suas vantagens, tem várias vantagens, mas às vezes está fora do seu orçamento. Então, por isso que é interessante entrar em contato com a consultoria de intercâmbio o mais rápido possível, porque às vezes não faz sentido para você agora, mas pode fazer no futuro. Então, você consegue se planejar financeiramente para isso. Mas a pergunta dele é o seguinte, porém, o college privado, é possível work permit para o cônjuge?
Boa a pergunta aí, polêmica, né? Então, Desculpa. E aí, provavelmente, é melhor ele entrar em contato comigo, eu posso dar umas dicas melhor. Então, a questão é que existem duas interpretações disso diferentes. Se você fazer um processo fora do Canadá, se você fazer um processo direto do Brasil, a tendência é que você consiga, sim, para quem está te acompanhando, um Open Work Permit. Se a troca for dentro do Canadá, nesse caso, você não vai conseguir. A não ser que você tente, então, ir na fronteira e tentar fazer o Work Permit por terra, no Port of Entry, né? Obviamente correndo o risco de ser negado e ter que voltar para o Canadá como um visitante. Mas, ao pé da letra, existem duas interpretações diferentes disso, por mais que a regra não daria o direito, não, pela regra não dá. Se você aplicar por fora do Canadá, dá. E a pergunta deu um gancho aí também, que eu acho muito interessante que você falou, foi a questão da importância do college privado. O college privado, ele serve muito como uma ponte, né? Eu sempre falo, efeito ponte. Porque você vem para o college privado, você consegue melhorar o nível de inglês, consegue entrar no mercado de trabalho, às vezes do college privado sai um LMIA, sai uma opção provincial, se você já tiver experiência na função no Brasil, e também, ao mesmo tempo, se você conseguir melhorar o inglês, experiência, trabalho, adquirir recursos, você então pode, do college privado, projetar para o college público. E tem aquela agora regra dos 150 dias, que eu até vejo o vídeo do Terry falando disso. Sobre 150 dias de gap que você tem de um programa para o outro, onde você pode trabalhar, adquirir recursos e, obviamente, enriquecer o seu currículo canadense, porque lá na frente, com o PGWP do college público, o seu currículo vai fazer muita diferença, né? Porque a Sibeli pode até ajudar a falar aí sobre a questão do Canadian Experience, que as empresas procuram saber, olhar e ver se a pessoa tem. Isso. Assim, eu já vou jogar para a Sibeli, mas é muito importante, então, de novo, a consultoria, porque às vezes você só procura no Google, no Facebook, essas informações, e alguém fala, não, só college público funciona. Depende. Às vezes o college privado é a sua saída no momento por causa da quantidade de recurso financeiro que você tem, por causa do nível de inglês que você tem. Então, você coloca na balança e você vê, eu prefiro estudar 1 ano de inglês para entrar num público, ou eu diminuo esse estudo de inglês para uns 3 meses, entro num college privado, faço, o Terry fala ponte, eu falo step. Faz o step 1, step 1, que é você já ter acesso ao mercado de trabalho, já começar a fazer seu networking, você poder ver se é realmente, ficar mais maduro para entender se realmente Canadá é para você, porque às vezes você não se adapta, e daí você, em vez de ir para um college público, você retorna ao Brasil, mas no Brasil, quem que sabe o que é público e privado? Entendeu? No Brasil, você fez um... Até porque no Brasil é o contrário, né? O contrário, entendeu? Então, assim, ninguém vai chegar no Brasil e vai olhar seu currículo e vai ver assim, experiência internacional, 1 ano de estudo em business em Toronto e 1 ano de trabalho part-time. Ninguém vai perguntar, mas esse college que você fez era público ou era privado? Entendeu? Então, assim, se o teu interesse não é ficar no Canadá, ou se você quer fazer um trial, alguma coisa assim, e você entende isso, né? Tá, através da consultoria, você entende que pode ser um step 1, um step 2 e tal, por que não? Entendeu? E como o Terry falou, o college privado, às vezes, é uma porta de alguém, que nem a gente conversou um pouco mais cedo, alguém que não te conhece, ter a oportunidade de te conhecer e até oferecer o visto de trabalho e você nem precisar migrar para um público. Ou então essa empresa fala assim, não, chega aqui, vai fazendo suas 20 horas, se você entrar no público e estender teu visto de work permit, eu continuo te contratando e quando você pegar o PGWP, tá tranquilo, não se preocupa que você vai ficar aqui com a gente os teus 3 anos de PGWP, se for o caso. E os colleges privados têm também a vantagem, aí, a maioria deles, pelo menos, muitos cursos com estágio, né, onde você pode trabalhar 40 horas ali e já ter aquela experiência. Então, até a gente indica, a gente já começar com a Sibeli na hora de fazer até o co-op, porque já começa a tentar já projetar alguma coisa para o futuro. Isso. O co-op é uma excelente porta de entrada. O co-op é uma excelente porta de entrada para os profissionais, até porque esse profissional já vai ter o conhecimento do curso, muitas vezes já vem com um background, já tem uma experiência anterior, e aí quando começa o co-op,
Tem muita gente que eu conheço, muitos clientes meus, inclusive, que começaram o co-op e estão full time, né, com as companhias até hoje, assim. Isso, o co-op é bem interessante porque, primeiro, você tem essa oportunidade, né, de já ver como é que funciona, e o outro, você tá ainda com a chancela de estudante, né, então o college tem total interesse que você faça o co-op, então ele vai ter, se você não conseguir por conta, ele vai indicar empresas, então às vezes você vai chegar numa empresa que você não teria acesso, mesmo se você tivesse que ter o work permit, eu nem ia te dar acesso de você fazer uma entrevista, mas como você vai encaminhado pelo college, a empresa já vai te olhar, assim, ele está vindo de uma parceria que nós temos com um college local, então ele vai ter acesso à empresa. Então, assim, tem, tipo, se você vai para a área de hospitality, né, tem hotéis enormes, redes gigantes que estão ali com vagas para os estudantes que têm co-op, empresas de turismo, de business, de tecnologia, todos têm ali suas vagas para os alunos de co-op. Então, empresas de imigração. Empresas de imigração. Tem muita empresa, inclusive bancos. Os bancos grandes aqui do Canadá trabalham com co-op e eles têm vaga, eles têm um budget para co-op. Né? Então, isso é bem isso interessante. Mesmo. Então, você tem um acesso que você não teria. E é importante lembrar, assim, pelo menos no college público, como é que funciona? Os colleges, as turmas, os programas, eles são criados quando o mercado tem demanda. Então, se o mercado, por exemplo, não tem demanda em cinema, vamos dizer assim, ele não vai criar um programa de cinema só por criar, entendeu? Ele precisa injetar aquelas pessoas que estão se formando no mercado. Então, assim, os cursos ofertados nos colleges, eles têm interferência direta do que o mercado de trabalho está com demanda. E a iniciativa privada, inclusive, ela financia certas coisas nos colleges públicos, como, por exemplo, o laboratório de tecnologia, os computadores, os programas, porque ela tem total interesse que aquelas pessoas, quando se graduarem, elas saibam já mexer na tecnologia delas e elas estão prontas para ir para o mercado de trabalho. Então, assim, o percentual de aceitação no mercado de trabalho das pessoas que se formam em colleges públicos e usam o PGWP, que é o visto pós-graduação, é em torno de 90% nos colleges. Eu fico pensando que esses 10% que não vão para o mercado de trabalho é porque voltam para o país de origem, porque o que esses 10% vão fazer, né? Esses 90% está indo. Então, assim, o college dá muita oportunidade das pessoas entrarem no mercado e é bem interessante considerar tanto público quanto privado. Vai depender muito da tua situação, né? Do que você quer, da sua situação. Tem uma estratégia que eu gosto muito de usar no resumê dos meus clientes que fazem college, por exemplo. Tem muitos requisitos e keywords que algumas vagas têm postadas, que às vezes a pessoa não tem uma work experience com isso, ela nunca trabalhou com isso, mas ela fazendo esse curso de college, seja um privado ou um college público, eu falava, puxa, eu nunca trabalhei com isso, mas eu vi isso no college. Então a gente usa como action verb, né, mais estratégico no resumê, familiar with, né? Ou knowledgeable, alguma coisa nesse sentido, mas a gente usa aquele termo que é importante para aquela vaga dentro do resumê para dizer, olha, eu sei o que é, não que eu tenha trabalhado, mas eu sei. Então, isso também é usado como keyword dentro do currículo para a empresa, para que esse perfil seja atrativo. Isso aí. Então, Terry, voltando agora para quem estuda em college público, pegou o PGWP, que é o visto de Postgrad Work Permit, sendo que você estuda um ano, você tem direito a você é elegível, né, para 1 ano de PGWP. Se você estuda 2 anos, você é elegível até 3 anos de PGWP. Então, tem 3 anos. Certo. Então, tem o Express Entry, dentro do Express Entry tem uma linha especial que é o Canadian Experience Class. Então, explica para nós como é que funciona. Então, que está bombando, né? A Experience Class simplesmente é um programa dentro do Express Entry. O Express Entry é uma plataforma que gerencia vários programas. A nível federal são 3, que é o Federal Skilled Worker, onde a pessoa já vem do Brasil, né, com bagagem que hoje já está ficando mais difícil de conseguir. O segundo é o Federal Skilled Trade, para áreas específicas como açougue, como carpintaria, construção, etc. Tem que ter licença e LMA.
E o terceiro, que é muito utilizado, é o Canadian Experience Class, onde a pessoa tem que ter pelo menos um ano, né, 1.560 horas de experiência em NOC 0A ou B. Eu tenho um vídeo com a Cibele falando de NOC também. E aí a pessoa tem a questão de NOC, que é a classificação de trabalhos no Canadá, 0A ou B, que é trabalhos técnicos. Então a pessoa tem que adquirir um ano de experiência no Canadá, e aí entra a estratégia, né? Se a esposa estiver estudando, eu poderia muito bem estar trabalhando, adquirindo experiência 0A ou B, qualquer NOC técnico, não tem que ter ligação com o que eu fazia no Brasil, né? Não tem que ter ligação se minha esposa for trabalhar depois como pedido do PNI, que ela estudou aqui, né? E aí adquirindo um ano de experiência, obviamente o nível de inglês de acordo com o NOC, se o NOC for 0IA, que é o NOC alto, o nível de inglês tem que ser CLB 7, se o NOC for B, que é o mais braçal, o nível de inglês tem que ser 5. E o que tem acontecido, e aí a gente pode só reclamar do Covid, né? O que tem acontecido nesse último mês foi que a imigração, né, comunicou que os processos internos ela está continuando, né, a aceitar e está processando eles lentamente, mas está processando os processos internos. E processos de fora ela está recebendo e não está processando, está segurando as aplicações até agora, 19 de maio. E o que nós temos visto é que nas últimas 3 semanas aí, né, aproximadamente nas últimas semanas, o governo começou a fazer convites de Express Entry somente para o Canadian Experience Class. O que é raro, nunca tinha acontecido, é raro acontecer. Por quê? O governo faz convite de Express Entry na sua totalidade, né? Ao mesmo tempo, o governo fazia convite para provinciais. Quem aplicava para o Express Entry conseguia uma nomeação da província, ganharia ali pontos bônus. Então, às vezes, igual ele fez hoje, fazia convite somente para pessoas que tinham sido nomeadas pelo Express Entry o provincial. E agora eles quebraram isso e começaram a fazer somente com o Canadian Experience Class. O que aconteceu? Pessoas que estão abaixo dos últimos cortes que tinham antes de 470, com 455, 456, foram convidados. Então, o gap aí de 17 pontos, 18 pontos. Por quê? Porque o governo agora quebrou. Nós não sabemos que vai ser uma tendência agora futura. Até quanto tempo isso vai acontecer. Mas o que está acontecendo é que isso pode criar um precedente onde a imigração considera separar os sorteios e favorecer ainda mais quem já tem experiência canadense. Isso aí. E tem um programa também, como é que funciona? Quando a pessoa ela faz o college e daí ela já começa a trabalhar e a província convida ela, tem alguma coisa assim especificamente? Ela fez o college, um ano, mas está trabalhando? Tem uma regra, né? Cada província tem suas próprias regras. A gente vai falar de várias, eu gosto de falar de Ontário, né? Obviamente porque eu estou em Ontário. Porque você está em Ontário. Sim, né? Eu estou em Ontário, nasci em Ontário, então eu tenho esse relacionamento mais carinhoso com Ontário. Mas a questão de Ontário mesmo vai no sentido que você pode muito bem formar num college público, né? Não necessariamente tem que ser Ontário, pode ser qualquer lugar no Canadá. E se você tiver uma job offer da província, de alguma empresa na província que qualifique, você pode aplicar pelo International Student Stream. Eu tenho um vídeo também falando sobre isso. É uma opção muito boa, porque você simplesmente tem que formar, conseguir a job offer, não precisa ter tempo de empresa, não tem que ser na área que você estudou, que é um grande mito, tem que ser na área que você estudou. Não é verdade. Então, assim, geralmente, nesse caso, assim que funciona. Então, o que acontece é, você vem, forma, consegue uma job offer na província, e aí você já pode aplicar para PR fora do Express Entry. E também tem os programas de Ontário, tem um programa, né, de Human Capital de Ontário, que é ligado ao Express Entry. São 3, na verdade, mas a gente mais utiliza um, porque um é para francês, inclusive teve um convite hoje para quem fala francês, CLB 7 acima, e tem também de trade, para quem vem trabalhar na área de habilidade, que é um outro programa muito bom, eu falo muito dele, nós podemos até fazer um vídeo falando dele depois que eu puder. Mas esse programa do Human Capital é um programa onde a província pode convidar quem ela quer, desde que a pessoa qualifique para o Express Entry e tenha um ano de experiência em qualquer NOC 0A ou B e tenha um curso de bacharelado ou de 3 anos no mínimo. Ah, legal. E também você pode comentar do programa lá do norte de Ontário.
North Bay, Sault Ste. Marie. Então, existe o programa, inclusive acabou de acontecer agora de Sudbury fazer os primeiros convites. É o programa rural, né? Que está tendo agora do programa rural do governo e o programa municipal. O programa municipal ainda está bem devagar, eles estão começando a modificar, estavam começando a dar mais detalhes para poder funcionar, e aconteceu esse Covid deu uma parada. O programa rural do norte, não só de Ontário, mas de outras províncias, é um programa de cada cidade. Então, é muito importante a job offer. É muito importante, Sibeli, eu tenho essa bagagem, eu quero trabalhar nessa cidade, Sault Ste. Marie, North Bay. Então, o que eu posso fazer? Porque aí a cidade pode te nomear a residência permanente só pela job offer. Claro que tem a questão de que você tem que ter pontuação, cada cidade tem suas próprias regras, né? Então você tem que saber cada cidade, quais são as regras, mas é uma opção muito interessante. E eu acho que esse programa vai ter mais, talvez, atenção no ano agora, no final do ano, ao ano que vem, onde eles realmente vão começar a funcionar em todas as cidades, que agora só algumas que estão funcionando. São 11, né? São 11 no pacote, mas estão funcionando. Por que o Canadá faz isso? Porque, por exemplo, Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal, já estão aí na boca do povo, vamos dizer assim, e todo mundo quer ir para essas regiões. Só que o Canadá é um país que tem uma extensão geográfica gigantesca, né? E você tem uma população de quantos milhões de habitantes? Nem 40 milhões. E tem regiões que estão demandando pessoas, por quê? Porque a taxa de natalidade é baixa, as pessoas já estão mais idosas, e aí precisa desenvolver a região. Então, a região ela tem autonomia o suficiente para fazer um programa de imigração para aquela região. Então, ela vai atrair pessoas. Para ela atrair pessoas, ela tem que dar vantagem, né? Então, se você estudar naquela região, se você trabalhar, arrumar uma job offer naquela região, você vê, claro, se o seu passado acadêmico, profissional pode ser um favor, né? Atuar em seu favor, porque você vai chegar já sabendo, né? E você vai para essa região específica, se o seu foco é imigrar, porque Canadá é Canadá, né? Então, imigra e depois, se a região, não sei se o Terry vai dizer, te prender lá por um tempo, é só um tempo, né? A vida é longa, então você depois muda para Toronto, para Montreal. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Mas, de qualquer forma, o que a Marcela falou que é muito bom. Por quê? Tem cidades, por exemplo, Sault Ste. Marie, né, que eu não vou saber de qual agora, porque cada cidade tem a sua própria regra, que te dão pontos para você estudar lá, para você, seu cônjuge estudar lá, e ao mesmo tempo, se você visitar a cidade. Então, cada cidade tem sua própria... Isso enriquece o programa. Então, se você, por exemplo, eu não quero estudar em Ontário, não quero estudar em Vancouver, Toronto, porque está muito cheio, se for, né, o Atlântico também está ficando muito cheio, todo mundo indo para lá, eu vou para uma outra região, né? Porque é um outro debate, a questão agora das pessoas em massa para o Atlântico, que está também virando um problema. Então, começa a sair para outro lugar. Né? Então, assim, as cidades interiores estão dando programas próprios delas para imigrar. Estude, o custo de vida geralmente é mais barato, é mais facilidade de achar emprego, Sibeli pode comentar nisso. Então, é uma indicação que a gente faz, né? Isso, até porque esses programas de imigração, eles pensam de tudo um pouquinho, né? Um conjunto de coisas. Então, com certeza, tem a taxa de natalidade, enfim, mas também precisam tem demanda para o profissional, precisa de profissional qualificado para essa região, né? Então, quanto mais qualificado o profissional, quanto mais estudar ou já vir com conhecimento, é importante, e aí vai adquirindo esses pontinhos para que a pessoa fique com um perfil atrativo para fazer esse processo de imigração, né? Sim, a gente vai amarrando tudo, né? Eu não sou exato imigração, o Terry é. Então, o que eu vejo, que eu converso com ele, que eu vejo no canal dele, dos clientes que eu venho conversando e atendendo, a gente vai pegando conhecimento, mas eu não estou ali todo dia olhando o site da imigração, conversando com os oficiais, que nem o Terry tá. Então, assim, e eu também não estou todo o tempo olhando os job banks do governo, Indeed, olhando o que entrou de demanda naquela região, coisa que a Sibeli, pegando qual que é a tendência do RH no momento, tendência de entrevista, tendência não sei o quê. Então, assim, quando eles me demandam essa pessoa, o ideal é que siga essa linha de imigração, o ideal é que vá para essa região, porque tem demanda na profissão dessa pessoa. Marcela, desenvolva um projeto aí de estudo, onde essa pessoa vai conseguir atrelar tudo isso e ser melhor sucedido naquela região. Daí,
É college em Sault-Ste-Marie? College em Sault-Ste-Marie. É região do Waterloo? Região do Waterloo. É Toronto? É Toronto. O que eu vou sempre levar em consideração e vou conversar com os clientes é o seguinte: vamos ver como é que vai ser a sua adaptação na região, porque esse é das partes que o intercâmbio ele vai olhar. Adaptação na região, se você tem condições de pagar aquela educação naquela região, questão de casa, onde você vai morar, se vai ver todo mundo, se você vai morar nos primeiros 15 dias no Airbnb, depois você vai procurar residência. Então, a gente tem vários profissionais que atuam com a gente, que vão ajudar as pessoas a resolver todo o intercâmbio em si, né? Que eu posso dizer que aqui a gente está falando do tripé, né? Que é visto, trabalho e educação. Mas eu posso dizer que tem pilares, um a mais, que é a parte da vivência, da moradia, da adaptação dos filhos, que isso tudo a gente conversa também na consultoria, na mentoria de intercâmbio. E é importante uma coisa, só pedir, Marcela, colocar, acho que a pergunta que eu mais recebo é custo de vida, né? E é uma coisa que é difícil de mensurar. Então, obviamente, você sai talvez daquela cidade metrópolis ali, para cidade interior, o custo de vida vai, obviamente, é melhor. Eu até tenho no site uma calculadorazinha que nós usamos para cidade, custo de vida, para você ter uma noção. Mas uma coisa que é muito importante, a Sibeli também fala muito isso com o cliente, é que nós temos que ter 2, 3 planos, tanto de estudo e de imigração. Não aposte somente a ficha numa coisa só, porque as coisas mudam, né, como aconteceu agora com o Covid, as regras mudam, então você tem que ter vários projetos. Então, sempre, se você fazer um projeto de imigração por você, talvez pode fazer para sua esposa, ou talvez você pode fazer por uma oferta de trabalho em outra cidade, em outra província. Então, é muito importante ter um planejamento, atualizar o planejamento. Não deixar para o último dia. Aí até falando um pouquinho do que a Marcela estava falando também disso, né? De pensar em possibilidades. Então, tenha o plano A, o plano B, porque de repente você tinha... O seu plano A era vir fazer um college público aqui, mas o dólar tá, sei lá, R$5. Então, o que a gente faz com isso, né? A gente pode continuar o nosso plano, a gente pode seguir o nosso plano. Talvez modificar uma coisa ou outra, pensar num college particular, enfim. Mas é uma coisa que a gente conversou, que eu falei com o Terry até, a gente não precisa parar tudo, né, que a gente está fazendo por causa desse momento de crise. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente continuar caminhando com isso, mais fácil da gente já estar um pouquinho mais na frente na fila, na hora que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Falando um pouquinho do meu peixe, quanto mais preparado você tiver, já se prepara ontem, porque você já pode começar, aproveita que está todo mundo nesse mundo virtual e o que você pode tirar disso, né? Você pode estar onde você quiser, em qualquer lugar no mundo, e você pode usar desse mundo virtual que a gente está vivendo agora para fazer uma reunião, tomar um café no Zoom, né? Ou para fazer uma reunião, alguma coisa assim, virtualmente. Então é legal ter vários planos e se aproveitar também de cada coisa que a situação que a gente está atualmente também pode trazer, né? E conectar no LinkedIn também, né, Sibeli? Então já vai olhando... isso sempre. Então, o tempo inteiro. Ela ama LinkedIn, então assim, ela fala, cadê o LinkedIn? Porque assim, qual que é o Facebook? Não vamos dizer assim, quando você vai se relacionar de pessoa, você usa o Tinder, né? Quando você vai se relacionar profissionalmente, você usa o LinkedIn. Então, se tem que usar o LinkedIn. Seu perfil criado, de um jeito que as empresas que você tem interesse, que você quer dar um match, você não vê o que eles estão postando, você não conhece a cultura da empresa, você não conhece quem as pessoas que trabalham lá. Como que você espera, claro, pode ser que aconteça, mas as chances de você ter um contato com alguém daquela empresa ou com a própria empresa, com um recrutador, e você chegar na entrevista e você já falar que conhece a cultura, eu vi o post que vocês fizeram, tal, eu vi que vocês estão planejando isso, aquilo. Por quê? Porque você está acompanhando a empresa no LinkedIn. E o LinkedIn é uma forma de arrumar um emprego diretamente, né? Porque eles postam vagas lá, você consegue se candidatar através do LinkedIn. Então, eu sei, esse é um dos trabalhos da Sibeli, mas eu sempre oriento os meus clientes assim, gente, aproveita enquanto vocês estão no período de planejamento, aguardando o visto, melhorando o inglês, para já ir fazendo esse trabalho com a Sibeli, porque quando vocês entrarem no college, as chances de você conseguir seu trabalho part-time já vai aumentar.
e as chances de você conseguir o teu full-time logo após a graduação é muito maior também. Então, até tem a preparação, né? Tem tudo que tem que ter no LinkedIn, mas as pessoas têm que ser ativas, então tem que dar um follow nas empresas que são interessantes. Saber como funciona o mercado, participa de grupos, participa de eventos, mesmo que seja online, para entender um pouquinho qual o tipo de approach você pode ter também, né? Você não precisa, você tem que se manter ativo. Então, quanto mais conexões você tiver, mais pessoas vão te ver, e quanto mais ativo você for, mais você vai aparecer para as pessoas que são suas conexões, né? Então, e com conteúdo relevante também, né? Então, pensando sempre estrategicamente no que é relevante para a sua área e para a área que você tem interesse, para o seu objetivo. Inclusive, mesmo eu posso falar por questão própria. A Sibeli fez no LinkedIn, que eu não sabia, né? Muita coisa. Eu já recebi propostas de trabalho no LinkedIn. Só que eu rejeitei, obviamente, mas eu recebi alguns escritórios aí convidando para mim poder trabalhar com eles. Então, é interessante como funciona e como as pessoas realmente olham ali seu LinkedIn, olham o que você posta. É bem assim, importante, né? A sua vitrine, né, Sibeli, hoje em dia, na área de profissional. Eu, como recrutador, eu tenho alguma vaga para trabalhar, eu olho primeiro o LinkedIn. Primeiro eu vou no LinkedIn, depois eu peço currículo. Então, assim, é muito importante. Tem até uma estatística que 87% dos recrutadores no Canadá usam LinkedIn. Então, e só 13% do número total de usuários do LinkedIn são ativos na rede. Então, assim, tem que ser mais ativo, tem que usar, tem que ter um perfil, é essencial. E uma coisa bem legal para os estudantes de college, que às vezes eles não sabem, mas se você é estudante de college, você vai receber um e-mail do college. Esse e-mail geralmente vai te dar acesso a algumas vantagens. Uma delas é você fazer os cursos gratuitamente do LinkedIn. Então, Coursera, LinkedIn, por exemplo, você vai ter acesso ao Microsoft, a todo o pacote Office, porque você tem o e-mail do college. Se você entrar no Udemy, por exemplo, os seus cursos vão ser com 80% de desconto. Então, assim, você ter o e-mail do college também tem algumas vantagens com relação às parcerias que o college faz com essas instituições e quando você coloca lá que você está estudando no College X, né, então, e você está batalhando por uma vaga no Canadá, a pessoa também já vai ver que você está no College canadense e vai entender aquilo que a Sibeli falou agora há pouco, que a pessoa é familiar com aquele assunto que está sendo discutido, estudado lá no College, que é justamente um conteúdo montado para atender a iniciativa privada. Então, uma coisa vai ligando a outra. Tem que ficar esperto. Deixa eu só, antes da gente prosseguir, que a gente já está quase acabando, tem uma pergunta aqui, Terry, para você, o Terry vencedor das perguntas. Como funciona, em geral, o programa de imigração? É para British Columbia, não sei se você... British Columbia, se eu posso dar, inclusive British Columbia, a gente pode fazer um vídeo só de British Columbia. Porque... Principalmente a área de TI, né? Porque a British Columbia tem o Tech Drop, que dá preferência à área de TI, então nós podemos fazer, né? A questão do British Columbia, que a gente pode dizer que é dois sistemas. Um sistema ligado ao Express Entry e um sistema fora. E a questão aí é que o sistema fora é também baseado em pontos, né? E é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque é uma preferência daqui eu comparo com outras províncias, que não tem esse sistema. Por exemplo, Ontário. Ontário tem um programa de pontos ligado ao Express Entry e o outro não é. Então, a questão diferente de British Columbia e Ontário, outras províncias, é isso. Mas nós podemos fazer um vídeo só de British Columbia, falando principalmente do Tech Pilot do British Columbia, que são programas que convidam na área de TI, aí, os nodes de TI. Ele até continua assim, todo mundo fala que é muito fácil migrar por lá, inclusive para entry-level jobs. Se entry-level jobs, provavelmente eu falaria do Atlântico. Entry-level jobs, provavelmente eu falaria do Atlântico, que tem um programa do norte mais fácil de poder mexer, e também Nova Scotia. Então, assim, depende muito da empresa, depende do seu perfil, porque, como eu falei, tem a questão também de pontos que tem que ser
avaliado que você vai competir com outras pessoas também ali na piscina deles. Então, tem que avaliar isso aí antes de qualquer coisa, mas sim, British Columbia, provavelmente, para mim, Ontário e British Columbia são as principais aí, províncias onde as pessoas mais indo, além do Atlântico, tem tido muito crescimento no Brunswick e Nova Scotia. E lá também tem o Master Stream, né, em British Columbia. Então, tem alguns mestrados que as pessoas podem fazer, que estão numa lista de mestrado de áreas, de cursos específicos que o governo tem interesse, e daí você tem Tem o Masters, tem também para médicos, né, com Job Offer. Então, é um programa muito pouco diferente de outras províncias, né? Sobre a questão do Masters, é um gancho muito interessante. British Columbia tem o Master Stream, Ontário tem o Master Stream, e a gente está vendo essa tendência das províncias também favorecer muito quem estuda depois do bacharelado, depois da pós-graduação. Então, isso pode estar se tornando uma grande estratégia, principalmente para quem é mais velho, Marcelo. Para quem, às vezes, tem mais de, vamos supor, 45 anos, 50 anos, que por mais que a Sibeli pode concordar e dizer que a pessoa consegue, tecnicamente, trabalhar independente da idade, que não tem essa questão do Brasil, né? Se 40 anos mais, já começa a dificultar. Mas, ao mesmo tempo, a vantagem é que o programa de mestrado, ele se torna viável para quem tem uma dificuldade em questão de idade. Só tem que lembrar, mestrado vai exigir mais inglês e mestrado vai ser mais caro. Então tem as suas vantagens, mas lembre-se, pode ser que você tenha o Step 1, Step 2, para daí chegar no mestrado. Mas é a questão de sentar e analisar, né? Então tem essa questão. E assim, os mestrados, às vezes, é bem específico, porque às vezes eles não aceitam, falando agora da minha parte, não aceitam estudante internacional, ou se aceita é muito caro, ou eles não aceitam agentes trabalhar com eles, então a gente tem que fazer um outro tipo de atendimento, que é atender vocês de uma maneira diferenciada, mas para ajudá-los a chegar lá no mestrado. Só que daí envolve também muita coisa, como, por exemplo, você vai ter que ter analisar os professores daquele mestrado, ver os trabalhos que eles fizeram, ver qual você se identifica, fazer uma carta de uma intenção, que a Sibeli me ajuda muito com isso. Currículo. Nada para aquele professor que vai te orientar, um currículo para aquele professor. Então, assim, já é um pouco mais trabalhoso. Então, uma coisa que eu sempre falo, o brasileiro, ele não entende muito o sistema educacional do Canadá. Ele acha que você fazer um college de 2 anos, um diploma, porque você já é graduado, então não é uma pós-graduação, você vai ser menosprezado no mercado de trabalho, ou você não vai conseguir uma vaga de emprego que você conseguiria se você fizer um mestrado, por exemplo. Então, assim, até, Sibeli, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, para você dizer como que o mercado recepciona essas pessoas de college, né? Porque o college, ele sai de uma linha de faculdade, de universidade, ele vem para uma outra linha que vai treinar as pessoas para o mercado de trabalho. Ele é muito focado, é hands-on que a gente chama, né? Muito focado em prática. Você pode dizer para a gente como é que o mercado enxerga, então, as pessoas graduadas de college, se elas que já têm um bacharel, se elas vão se sentir menosprezadas, com salário ruim, essas coisas? Não, com certeza não. O college, ele vai servir para enriquecer sua experiência, tá? Dificilmente, eu acho que eu tive pouquíssimos clientes nesses 5 anos de Canadá que falou, Sibeli, eu quero alguém do college tal, ou eu quero alguém que tenha feito tal nível de universidade, enfim. Obviamente, de novo, a gente não vai generalizar para todos os cargos, mas no geral, se a gente puder falar um pouquinho no geral, não tem essa questão. O que vai acontecer é assim, o que o college te trouxe de experiência que vai ser relevante para a minha empresa, tá? Então, é muito mais nesse sentido de o que você vai aprender, o que te trouxe de benefício fazer esse college, do que necessariamente qual college foi feito. Tem algumas áreas que tem algumas coisas mais piques, mas no final das contas, dificilmente um cliente me pede um determinado nível de college ou um college específico. Então, college não é de educação. De educação, né? É bem isso, assim. Então, os colleges, eles estão ali para treinar, melhorar, esmerar aquele conhecimento que a pessoa tem e preparar para o mercado de trabalho canadense. Então, se o seu... E às vezes o college é importante ver qual é a sua atuação, qual é a sua intenção, porque muitas vezes um college que é muito mais rápido, né, de terminar, é muito mais dinâmico,
vale mais do que uma universidade, até no sentido de, por exemplo, a tecnologia hoje. Tecnologia, se você ficar 4 anos estudando uma coisa, quando você terminar os 4 anos, está obsoleto. Então, o college te dá essa chance também de ser um pouco mais rápido, de estar com as tecnologias um pouco mais em dia, digamos. É, isso aí. Então, gente, a gente fechou 1 hora já conversando aqui. Eu sei que se a gente ficasse conversando aqui por, sei lá, quanto tempo, a gente teria conteúdo, mas a gente tem que guardar conteúdo para as próximas lives. Acho interessante, Marcela, até a gente pegar temas como programas específicos, né? É onde a Cibele pode trazer e tudo, para a gente poder dar programas específicos para as pessoas que são tantos programas, tantas províncias, e uma forma de definir melhor. E a gente pode começar fazendo isso para poder ajudar, tanto a questão de college, trabalho, e questão também de local ali de cada província. Eu concordo, a gente pode... Quem tiver profissões. Quem tiver uma intenção também de ter um contato mais personalizado para entender a sua área, o seu caso, né? A gente também, nós 3, a gente está super à disposição para conversar com vocês. É isso que eu ia falar, a gente pode fazer... Vai, fala, Terry. Não, pode falar, por favor. Não, o que eu ia falar, assim, pegando o seu gancho, a sua ideia, que foi super legal, hoje foi a nossa primeira vez aqui juntos, a gente pode pegar por profissão, né? Então, vamos falar hoje sobre o pessoal da tecnologia, como é o mercado, quais as opções de college disponível, quais as opções de imigração, se tem algum programa especial, ou se vai entrar a opção somente vai ser o Canadian Experience Class, ou se vai ter um programa provincial. Daí a gente foca nos profissionais, porque daí a gente não fica tão genérico e atrai aqui as pessoas que precisam de informação, de conteúdo de relevância, naquela profissão específica. E daí nós 3 conseguimos ajudar bem mais essas pessoas. O que vocês acham? Acho ótimo. Fechado. Então, vamos já, depois aqui na sequência, ver qual que vai ser a nossa primeira profissão para a live que vai acontecer no final do mês de maio. A gente vai divulgar. E antes de encerrar, foi justamente uma pergunta que acabou de entrar aqui, como é que se tem algum programa específico para a área de enfermagem? Então, as pessoas que têm interesse em permanecer na área que já trabalham. E a última pergunta, acho que o Terry já falou, se tem previsão de quando que o consulado vai começar a analisar novos vistos. E o Terry chegou a comentar que seria mais ou menos dia 19 de maio. Isso, Terry? Rapidinho, eles deram... foi até dia 29 de abril, que foi ontem, eles estenderam até 19 de maio. Não quer dizer, uma coisa que é muito importante, que você não deve aplicar. Porque o que vai acontecer é que quando voltar, vai ficar uma loucura de aplicações entrando. Então, eles vão... first come, first serve. First come, first serve. Então, se você já aplicar, por mais que eles não estão analisando agora, você vai estar no queue. Então, se você tem toda a documentação preparada para vir para setembro, já aplica agora. Sim, porque tem uma coisa bem importante que é o processing time, né? Então, às vezes, a gente está fazendo um planejamento. Se você quer começar em setembro, vamos falar, aplica no máximo até maio, né? Para você ter 4, 3 meses de análise de visto para dar tempo de você ingressar no college no dia 8 de setembro. Mas se a gente vê que já não vai dar tempo, vamos jogar para o intake de janeiro, para o intake de maio. Então, a gente tem que planejar isso bem certinho para ver quando que vai ser o seu início de aula. Então, alguém perguntou, como que eu faço para entrar em contato com vocês? Então, eu sou da Challenge Intercâmbio, então eu tenho o Instagram da Challenge, o site da Challenge. Se você quiser já adquirir as aulas de inglês online, também tem o nosso site lá com essa possibilidade. O Terry tem o site dele, terryferreira.ca? Não. Isso. .ca. A Cibele tem o Instagram dela e ela tem a possibilidade de ser contratada através do seu site, agendar... Eu tenho o site... Tem o site que é o improveyourcareer.ca e tem o Instagram que é o Trabalhar no Canadá. Isso. Eu tô colocando aqui nos comentários o meu contato. E a Cibele também tem como você marcar diretamente do nosso site, consulta com a Cibele. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, do escritório, pelo Facebook, pelo site e pelo WhatsApp também. Então, essas formas. Ou por e-mail, é só mandar info@terryferreira.ca e aí a gente pode entrar em contato com você. E aí, mais informações é só mandar. Nós temos também o canal de YouTube que a gente responde. No canal do YouTube. Então, é outra questão, outra forma também. Então assim, gente, informação gratuita a gente tem bastante.
comece a fazer o seu nivelamento de informações, veja o canal do TER, que é específico. Aqui no canal da Challenge, a gente está jogando lives, conversando com escolas, com instituições, com os colleges, falando um pouquinho mais. Agora a gente vai começamos hoje, mas toda quinta-feira também vai ter live com pessoas do Canadá que já estão trabalhando, que já vivenciaram, para eles mostrarem como que está sendo a rotina deles no Canadá. E a Cibele também tem. Então, assim, a partir do momento que você viu que tudo isso faz sentido para você, então daí você procura agendar uma consulta com o TER, uma consulta com a gente na Challenge, uma consulta com a Cibele. Mas primeiro, vocês têm que... eu aconselho, né? Porque eu quero o melhor dos clientes. Começa a ver primeiro com conteúdo gratuito, para depois você ver que aquilo realmente faz sentido e vir conversar com a gente na consulta que você pode adquirir através dos nossos sites. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de mencionar antes da gente encerrar hoje? Tem o Michael aqui fez uma pergunta para a gente pensar em falar psicólogos. Eu sou psicóloga também, Michael, se você quiser, entre em contato comigo, eu te falo algumas coisas também. Tem muita informação, como eles falaram, tem muita informação grátis, eu estou tentando postar várias dicas no Instagram, no Trabalhar no Canadá. Eu acho que é um prazer trabalhar com vocês dois, é muito legal o jeito que a gente pode enriquecer a experiência dos nossos clientes, pensando em lados diferentes, então fico muito feliz de participar dessas lives. Que ótimo. Obrigado pelo convite, Marcela, e a Challenge aí, sempre bom trabalhar com você. A Cibele, a gente já trabalhamos juntos já tem um tempo, e vamos fazer outros com temas específicos, né? A área da saúde, estou dando uma pincelada aí na área de... Fala sobre o caregiver, que é a mesma pessoa que falou do psicólogo. Isso que eu ia falar. A área de enfermagem tem programa BC, Health Professionals. Ontário não tem um programa específico só para isso, mas tem um programa onde nós podemos trabalhar, né? Tem a questão do caregiver, que é um programa também para os cuidadores. Então, tem um tema desse, a gente pode fazer uma live só disso, só de enfermagem, só da área de saúde. Isso mesmo. E eu sou muito obediente. Terry falou, faz isso. Cibele falou, faz aquilo. Eu faço. Eu dou o jeito e faço o que eles querem para ajudar os clientes. Então, contem com a gente e obrigada a vocês dois pela parceria também, por disponibilizar o tempo, 1h10 da hora de vocês para a gente conversar aqui. E a gente vai conversando então para a gente definir o conteúdo da próxima live, o trio, e a gente também está disponível aí para a pessoa que está assistindo. Então, é isso. Boa noite, gente. Bom feriado para quem está no Brasil. Boa noite, gente. Eu sei que está todo mundo em casa mesmo, mas continua o clima de feriado e a gente está à disposição. Fica em casa, se cuida e a gente até a próxima. Obrigado mais uma vez.